Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Bernardo Trindade, Presidente da Associação da Hotelaria de Portugal, eleito para o triênio 22-24. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal? Capital é um elemento, é um fator fundamental, digamos, numa decisão de investimento. O setor que represento, como imaginam, é um setor muito capital intensivo, não só no processo e na decisão de investimentos, mas sobretudo na remodelação, na manutenção da qualidade que todos ansiamos e, portanto, eu diria que é um elemento absolutamente instrumental para que o setor possa prosperar. A atualidade remete-nos para a decisão anunciada esta semana do BCE da subida das taxas de juros. Esta é uma situação que está a ter ou tem estado a ter algum impacto e a que nível nos hotéis? Eu diria o seguinte, a questão do mercado, do comportamento do mercado nacional, obviamente para famílias com endividamento, tem obviamente repercussões ao nível do rendimento disponível. E, portanto, digamos, uma opção de lazer é sempre condicionada. Isto no mercado nacional. Mas temos outros mercados, eu estou aqui a pensar no mercado alemão, que é um mercado com imenso significado para Portugal. Tradicionalmente, um fator de instabilidade desta natureza pode pesar numa decisão de lazer. Temos, portanto, dois mercados com comportamentos diferentes, com motivações diferentes, mas que têm, obviamente, significado. E já vamos falar também desse lado da procura, mas relativamente a esta questão das taxas de juros, os hotéis propriamente, em termos do seu negócio, também estão a ser afetados, enfim, aqueles que eventualmente têm mais empréstimos à banca ou não, há noção disso ou nem por isso? Não, isso é um aspecto extremamente relevante, porquanto as estruturas mais endividadas têm maior consequência ao nível de uma alteração de taxa de juros e é preciso não esquecer que saímos, não há 20 anos, mas há 2 anos, de uma situação de paralisação total. Por isso mesmo, houve, na verdade, grupos que precisaram de contrair empréstimos, que gastaram suas poupanças e por aí fora, não é? Indiscutivelmente, esse foi, aliás, um tema que, de alguma maneira, se quiser, nos diferenciou de outros setores de atividade, que verdadeiramente não tiveram que parar totalmente. Nós tivemos que parar totalmente. Com clientes em casa, com colaboradores em casa, com hotéis fechados, uma situação que nunca nenhum de nós tinha passado. E é evidente, para além das ajudas públicas, que foram muito importantes, designadamente na manutenção dos postos de trabalho, há, por outro lado, um conjunto de despesas que tivemos que assumir não tendo receita. E, obviamente, isto influi nos nossos balanços e quem tinha estruturas patrimoniais, estruturas de balanço mais desequilibradas, tiveram, obviamente, consequências. E essa situação está ultrapassada ou houve alguns que ficaram pelo caminho? O que é que aconteceu? Eu acho que é interessante, de facto, olharmos um pouco para esta recuperação. Eu diria já que a recuperação aconteceu mais rápido do que nós esperávamos e ainda bem, porque isso permitiu, no fundo, manter unidades hoteleiras. E quando falo da manutenção das unidades hoteleiras, não me refiro só aos grandes centros. Hoje, felizmente, uma opção hoteleira ou uma opção de restauração é possível vivenciá-la em toda a parte, em todos os pontos do país. E isso, obviamente, implica, de facto, uma boa estrutura de capitais, um bom balanço para poder, no fundo, fazer face a estes momentos. Eu diria que, na generalidade dos casos, as pessoas sentiram, no fundo, consumiram as suas poupanças. Houve alguns casos em que houve transferências, digamos assim, de propriedades, mas, digamos, fazendo um balanço global de todas as regiões do país, eu diria que com uma recuperação mais rápida pudemos fazer face a um momento que foi um momento, de facto, sem precedentes, extremamente difícil. O que é que neste momento está a influenciar mais a conta de custos dos hotéis, em termos daquilo que é a realidade económica do país e as circunstâncias que estamos a viver? Nós tivemos, com a guerra na Ucrânia, uma interrupção das cadeias de distribuição e com um impacto brutal ao nível do preço dos combustíveis. Eu diria que esse, no início deste ano, foi, de facto, o fator que mais impactou. Mas há um aspecto aqui que é absolutamente incontornável e que tem sido, no fundo, o esforço das empresas no sentido da valorização do fator trabalho e da remuneração dos salários. E não me refiro só à questão da assinatura pela Confederação do Turismo do Acordo de Competitividade de Rendimentos ou da revisão das tabelas
na contratação coletiva. Não, o esforço que cada um dos hoteleiros teve que fazer para manter e criar novo emprego. E isso, obviamente, passou também por uma valorização salarial, e não é por acaso que as estatísticas mostram que o setor do turismo e, designadamente, da hotelaria, lidera os crescimentos ao nível da valorização dos salários, e isso é, obviamente, muito importante. Porquê? Porque também nos habituámos a ouvir que este setor era um setor de baixa produtividade, de salários baixos, de precariedade. Ora, o que nós estamos a mostrar é precisamente o contrário. Um setor pioneiro no processo de recuperação da economia portuguesa e que, no fundo, valoriza os seus trabalhadores. Mas é isso que fez aumentarem o preço da diária, porque a subida foi considerável, ou não? Eu diria o seguinte, eu acho que é importante que façamos um pouco uma resenha daquilo que aconteceu. E para isso vamos escorrer um pouco das estatísticas. O Eurostat mostrou que no período da pandemia o índice harmonizado de preços ao consumidor e designadamente na componente de alojamento teve uma quebra muito significativa em Portugal. Portugal, aliás, só não decresceu mais que a Estónia. Tudo o resto foi, de facto, decrescimento. Estamos agora, neste período, a recuperar. Eu diria que entre os 25% que perdemos e os 28% que recuperamos ao longo destes últimos 2 anos, o crescimento é positivo, a valorização é positiva. E isso é muito importante que aconteça, porque eu acho que em Portugal tem que se fazer este debate. Mas, na verdade, não perderam, quer dizer... Não estou a dizer que perdemos, e ainda bem que não perdemos, e ainda bem que estamos a aumentar a receita por turista. Porque aumentar a receita por turista implica aumentar a produtividade, implica, de facto, remunerar melhor todos os fatores de produção, designadamente a remuneração dos acionistas, de quem investe, a remuneração da força de trabalho. Do ponto de vista, na proporção, ter mais receita implica também aumentar o tributo ao Estado e a consequente redistribuição e fazer uma coisa que para nós é muito importante. Portugal hoje lidera o crescimento na União Europeia e tem uma impressão digital chamada turismo. E nós temos bem a noção da responsabilidade que isso representa e estamos, no fundo, a fazer um esforço muito grande no sentido desta valorização. Eu dou só mais um exemplo. São dados do INE relativamente aos níveis de qualificação. Em 2007, cerca de 40% dos trabalhadores na área do turismo tinham o equivalente ao secundário e a uma licenciatura. Passados 4 anos, este valor já é superior a 50%, cerca de 52%. Representa bem, de facto, o esforço de qualificação que se está a fazer. Mas, no fundo, o que está a dizer é que tiveram que aumentar as diárias para poder ter trabalhadores e a pagar-lhes como deve de ser, e porque os custos da energia aumentaram. Basicamente é isso, então. Eu diria um pouco mais. Todos nós temos mundo, todos nós somos viajados e temos capacidade de comparar a qualidade da nossa hotelaria, designadamente, com a hotelaria dos nossos concorrentes. E nós não estamos a vender gato por lebre. Tenho bem a noção do esforço que o país todo, que os empreendedores fizeram ao longo do país para, no fundo, termos unidades hoteleiras e outras formas de alojamento de grande qualidade. A pergunta que eu faço, eu não devo valorizar isso? Eu não devo ter preços, de facto, compatíveis um pouco com o esforço que fiz? Mas houve momentos em que a qualidade existia também e optaram por não o fazer, não é? Portanto, não é só essa a razão, não é? Eu acho que nós, neste momento, devemos nos sentir, de facto, muito orgulhosos por este esforço que estamos a fazer. Este esforço de qualificação permite-nos, no fundo, poder competir à escala global, remunerar melhor os fatores de produção, designadamente capital e trabalho, e, sobretudo, dar uma visão que nos parece importante. Nós queremos estar na linha da frente deste processo de recuperação da economia portuguesa. Mas este é um movimento que vai continuar, ou seja, este aumento de preços vai continuar, vai estabilizar? Qual é que é a intenção? Eu acho que é preciso também, desse ponto de vista, dar um pouco de perspectiva. Há pouco referia aqui a questão do índice harmonizado dos preços ao consumidor. Baixamos, crescemos.
há concorrentes nossos, e estou-me a lembrar designadamente da Espanha, da Itália, da Croácia, só para dar estes exemplos, cujos crescimentos dos preços foram superiores aos crescimentos ocorridos em Portugal. E isso, obviamente, não constitui problema. Nós, ainda há pouco, quando referíamos esta hipótese de, no período pós-pandemia, um conjunto de destinos terem regressado e, em resultado desse regresso, digamos, os portugueses poderem ter, no fundo, encontrado outras formas alternativas em termos das suas opções de lazer. Isto são dinâmicas próprias. Segundo os dados do Banco de Portugal, de julho deste ano, as importações de serviços significa que os euros que os portugueses gastaram lá fora cresceram cerca de 15%, que é uma dinâmica que acontece um pouco em todos os países, porque é preciso não esquecer que nós viemos da pandemia e, nessa altura, no tempo da pandemia, o que aconteceu foi, no fundo, uma forte valorização do turismo interno. Porquê? Porque as pessoas estavam receosas e não queriam, no fundo, correr. Este aumento de preços não está, portanto, a afugentar os portugueses. Por exemplo, no Algarve, em julho e agosto, já houve quebra da procura. As receitas aumentaram, lá está, os preços estão mais caros, mas houve quebra da procura. Não temem que isto possa vir a piorar? Eu acho que o caso do Algarve é um caso interessante. De março de 2021 até julho de 2023, o que nós sentimos foi, de facto, uma evolução importante ao nível dos três indicadores, hóspedes, dormidas e proveitos. Em julho, houve de facto uma correção. E, portanto, aquilo que nós podemos basicamente afiançar é o seguinte: tudo isto resulta de uma conjugação de mercados. É verdade que temos menos mercado nacional. O mercado nacional ou encontrou outras alternativas, as importações de serviços mostram isso, ou encontrou outras formas, outras regiões dentro do país para poderem ter uma opção de lazer. Mas também é verdade que nós temos outros mercados com comportamentos positivos. O mercado americano é uma realidade, o mercado canadiano é uma realidade, o mercado irlandês é uma realidade e mesmo o mercado alemão, que é um mercado importante para o Algarve, teve um comportamento positivo. Mas ainda assim os preços praticados estão acima da inflação. Os preços praticados é fundamental que nós estabilizemos esta nossa abordagem. É importante ou não para o país que eu possa, no fundo, aumentar a receita por turista. É importante para o país que eu, de alguma maneira, qualifique o setor. Para quê? Para que ele seja um setor liderante no quadro da recuperação. E esta era a única forma portuguesa. de fazer, e com uma subida tão acentuada. Rosário, eu, como lhe referi, durante o período da pandemia, fomos quem mais decresceu. E, portanto, o match disto, entre aquilo que recuperamos e aquilo que perdemos, felizmente, tem um resultado positivo. E é importante que, de alguma maneira, para que este setor possa continuar pujante, possa continuar a dar respostas às expectativas para aqueles que, no fundo, optaram por fazer carreira neste setor, que tenhamos empresas sólidas, bem estruturadas, com capacidade de resposta. Mas há margem ainda para subir mais, ou qual é que é a vossa intenção? Nós seremos muito em função, digamos, daquilo que o mercado, as expectativas, no fundo, venham concretizar. Agora, há uma coisa que para nós é muito importante, e isso deixa-me muito satisfeito, que acompanho já de outras funções este setor da atividade, que é, no fundo, isto. Hoje, a qualidade da hotelaria que nós entregamos ao nosso cliente, nacional ou estrangeiro, é uma qualidade que não se coloca em causa quando comparada com outras realidades. Mas isso não é decorrente deste aumento de preço. A qualidade era uma coisa que já existia, não é? Mas a qualidade, Rosário, para ser mantida, tem que, obviamente, ser resultado de uma geração de receita, de uma geração de resultado, de uma melhoria dos resultados, de uma melhoria dos balanços. O setor, portanto, antecipa que 2023 seja um ano melhor que 2019, quando foram batidos todos os recordes antes da pandemia. Os resultados do verão encaminham para este resultado? Eu acho que o ano de 2022 nós vamos ter que o separar, considerar o primeiro semestre, e o primeiro semestre é um semestre positivo em todos os indicadores. Também é justo que se diga que o ano de 2022, designadamente o primeiro trimestre, é o último trimestre, é a última variante da pandemia e, portanto, obviamente, o quadro comparativo é um quadro favorável. Nós entramos agora numa fase planalto. Eu diria que nós estamos com níveis de ocupação
dependendo um pouco também da região do país, no fundo, uns com comportamento positivos, outros, no fundo, a corrigir qualquer coisa, e estamos, no fundo, a valorizar via preço, e isso é um sentimento para todo o país, digamos, as cifras. Ou seja, eu, não querendo antecipar os números do ano de 2023, porquanto ainda nem terminamos o verão, ainda estamos em setembro, eu diria que, se considerarmos os 29,5% de crescimento nas receitas relativamente ao primeiro semestre de 2022, nós não vamos ter em 2023 um crescimento tão robusto, mas vamos ter ainda um crescimento positivo e isso, obviamente, deixa-nos satisfeitos. Qual será o contributo da Jornada Mundial da Juventude? Acabou por ter um impacto mais positivo ou negativo, no sentido que afastou turistas nessa altura do ano para os hotéis? A HP está neste momento a terminar o seu inquérito junto dos associados e aquilo que nós podemos já concluir é o seguinte. Acho que do ponto de vista nacional, do ponto de vista da nossa cidadania, o facto de termos tido este evento e o evento ter corrido bem é bom para Portugal. Do ponto de vista da hotelaria, eu acho que nós temos que separar um pouco dois planos. Um pouco uma hotelaria, se quiser, menos estrelada ou outras formas de alojamento, beneficiaram com as Jornadas Mundiais da Juventude. A hotelaria, se quiser, mais qualificada, eu diria que a hotelaria de 5 estrelas, teve de facto uma performance abaixo daquilo que era esperado. E se pensarmos um pouco, se calhar é natural. Porquê? Porque um cliente que não tenha nenhuma relação com a fé, um cliente que, no fundo, é informado de que vão estar mais de 1 milhão de pessoas em Lisboa, provavelmente o que faz, opta por visitar a cidade numa outra altura do ano. Agora, há um aspecto aqui que eu gostaria de destacar. Há uma semente que resulta da realização do evento, que é algo muito positivo para Portugal. Ou seja, nós somos notícia à escala global, num evento sem problemas e que correu bem, e, portanto, é natural que este interesse possa, a prazo, ter vantagem. Mas, relativamente aos resultados práticos, acha que foi negativo ou terá influenciado nessa questão da ocupação a chamada economia paralela, ou seja, aquilo que aconteceu em termos de alojamento que sai do circuito oficial? O que nós temos procurado fazer, e o país tem se empenhado muito, é, no fundo, trazer para o circuito formal da economia exatamente toda essa forma de alojamento. Mas sim, o que acontece é que as pessoas que vieram, face ao seu poder aquisitivo, face à forma também como o país se organizou no sentido do acolhimento, digamos, outras formas alternativas de alojamento foram, no fundo, utilizadas em detrimento, se quiser, de uma hotelaria mais qualificada. Portanto, acabou por ser prejudicial para a hotelaria naquelas semanas, mas no futuro pode vir a ser benéfico, é isso? Eu acho que, deixe-me ser positivo, eu acho que é esta semente Portugal vai beneficiar com ela a prazo. A hotelaria de 5 estrelas, no mês de agosto, designadamente na sua primeira quinzena, teve uma performance abaixo daquilo que acontecia em anos anteriores. A hotelaria, se quiser, menos qualificada e outras formas de alojamento beneficiaram com as Jornadas Mundiais da Juventude. Acredita que, portanto, que este crescimento que se tem verificado no turismo vai continuar em 2024 ou numa altura em que o cenário de recessão na Europa começa a ganhar maior probabilidade devido aos problemas nas economias alemãs, chinesas e também o facto das famílias já terem esgotado as poupanças, é expectável que possa vir a ter um abrandamento? Eu acho que daí que seja sempre muito pouco ponderado fazer grandes previsões, sobretudo porque ainda ontem tivemos o anúncio do aumento das taxas de juro por parte do BCE e isto, obviamente, repercute ao nível das famílias, designadamente do seu rendimento disponível para quem tem endividamento e mesmo, tal como eu referi há pouco, o facto de determinados mercados serem impactados com uma decisão desta natureza, obviamente que a sua opção de lazer vai ser condicionada e, portanto, digamos, previsões devem ser feitas com muita prudência. O que é que estão preparados para um novo cenário de pandemia este inverno?
Nós estamos certamente mais preparados do que estávamos no início da pandemia. Digamos, todos os mecanismos que fomos desenvolvendo, primeiro enquanto comunidade e depois como a nossa vocação empreendedora, faz-nos concluir que hoje estamos mais preparados para o que existia. E, de facto, o cenário que vivemos em 2021, com hotéis encerrados, é uma realidade que não gostaríamos que voltasse a acontecer, porquanto isto não só tem uma dimensão económica, mas tem uma dimensão social profundamente relevante no nosso quadro coletivo. E, portanto, mas há a noção de que, efetivamente, pode haver problemas este inverno. E falam sobre isso, têm debatido isso, estão preparados para isso ou não? Temos hoje as nossas infraestruturas mais preparadas para qualquer situação, porquanto vivemos-las recentemente. Agora, também sei que hoje o quadro de informação e o quadro um pouco de informação esta que, no fundo, nos vincula a todos enquanto comunidade é melhor do que aquele que existia e, portanto, eu diria que, sim, a questão da ameaça relativamente ao ambiente recessivo é algo que não é positivo para o setor do turismo. O setor do turismo não é indiferente a esta dinâmica. Mas poderão tomar medidas preventivas, digamos assim, à medida que vão surgindo os alertas, como têm vindo a surgir ultimamente, poderão vir de uma forma mais controlada e tomar medidas preventivas ou não? Mais preparados, seguramente mais preparados para qualquer contexto. É evidente que todos nós... Portanto, neste momento não estão a fazer nada em concreto para acautelar essa situação, é isso? Estamos, neste momento, em estreita ligação com as autoridades de saúde, designadamente, para, enfim, aquilo que for necessário e, em resultado de uma aprendizagem que resultou do período da pandemia, poder atuar. Eu fiquei só na dúvida há pouco quando falava dos resultados de 23, portanto, em qualquer das circunstâncias, serão superiores a 2019, independentemente do segundo semestre, é isso? Eu penso que sim. Eu penso que, evidente, com as cautelas todas que resultam daquilo que fomos conversando, mas penso que sim. E quais são os receios que existem neste momento? Falei aqui da pandemia como um dos fatores que pode, no fundo, alterar esta rota positiva do turismo, mas quais são os outros receios que vocês têm que podem influenciar um comportamento positivo do turismo? Nós vivemos, neste momento, uma incerteza global. Aquilo que resulta um pouco hoje da indefinição relativamente à situação na Ucrânia, em termos de instabilidade global, é algo que não é nada positivo para o setor do turismo. Porquê? Porque as pessoas, para uma experiência de lazer, têm que sair da sua casa, do seu espaço. E, portanto, enquanto se mantiver esta incerteza, agravada pelo facto de, neste quadro de aumento de taxas de juros para controlar a inflação que resultou, curiosamente, da guerra, obviamente isto não são fatores positivos e, portanto, nós temos que ser prudentes em qualquer avaliação que façamos. Que tipo de turista é que Portugal deve ter ou quer ter? Eu acho que voltamos um pouco à conversa de há pouco e este esforço nacional de ter, no fundo, um turista com capacidade aquisitiva para poder chegar a Portugal e fruí-la na sua melhor acessão. E o caso do mercado americano é um caso muito, muito interessante. O facto de estarmos a crescer 54% de americanos em Portugal, relativamente a 2022, e mais de 100% em relação a 2019. Estamos a falar de um cliente com elevado poder aquisitivo para, de alguma maneira, fruir destas experiências. É esse tipo de cliente que interessa, é isso? Esse é um dos clientes que interessam, sobretudo porque estamos a falar de um território muito grande. E um território, eu tive a oportunidade de visitar os Estados Unidos agora em agosto e tive a oportunidade de fazer aquilo que se impõe, que é, no fundo, inquirir os americanos relativamente àquilo que pensam de Portugal. E, de facto, a expectativa, a ideia que têm do nosso país é uma ideia muitíssimo positiva. E isso, obviamente, deixa-nos com expectativas. E não é indiferente o facto de hoje termos 4 companhias aéreas a voar para Lisboa, outras tantas a voar para o Porto, e ter em destinos urbanos o mercado americano a liderar. E isso, obviamente, é positivo. Porquê? Porque traz alternativas
àquele que é, digamos, o espaço preferencial de viagens para Portugal, que é o espaço europeu. E é precisamente desta conjugação que nós podemos ser bem-sucedidos. E não há turistas a mais, ou há turistas a mais? Essa crítica não faz sentido. Olha, eu vivi o período em que havia turistas a menos e não quero repetir. E, portanto, acho que nós devemos, no fundo, procurar fazer isto. Nós estamos a entregar boa qualidade, bons serviços. Temos muitíssimos desafios pela frente. Estamos a construir uma relação de confiança com os nossos clientes. Estamos a alargar mercados e estamos, por essa via, a contribuir para que a economia portuguesa cresça acima da média da União Europeia. E é isso que me leva a perguntar-lhe, no final dessa sua resposta, é se, na verdade, o que é que pensa sobre esse crescimento assente no turismo, ou quase exclusivamente assente no turismo. Isso não compromete um pouco o futuro do próprio país? Eu posso lhe dar um exemplo, eu já conheço bem isto. Penso numa unidade hoteleira e penso no conjunto de serviços que dentro da unidade hoteleira, abastecendo o turismo, podem progredir. Desde a indústria têxtil dos lençóis, a cutelaria dos talheres, toda a cadeia alimentar que serve uma unidade hoteleira, falando no fornecimento energético, falando nos combustíveis. Temos um manancial de setores de atividade de produção nacional que, via o setor do turismo, podem, no fundo, valorizar-se. Por isso é que quando o turismo falha, todos esses setores falham também, não é? Mas é por isso que nós estamos empenhados neste processo de qualificação crescente a dar uma resposta muito positiva. Daí que este tema, eu vejo muitas vezes este tema tratado, se quiserem, com ligeireza, por parte de pessoas que, no fundo, não vivem diariamente esta realidade. Nós temos bem a noção da responsabilidade que nos é cometida. Pegando aí no tema dos trabalhadores, portanto, tem sido um dos principais desafios do setor, tem sido encontrar trabalhadores. Havia mesmo empresas que temiam este verão não conseguir funcionar a 100%, como aconteceu no ano passado por falta de pessoas, por exemplo, com os quartos todos a funcionar. Esta situação aconteceu? Como é que correu o verão em termos de trabalhadores? Deixe-me que lhe diga o seguinte, é evidente que esse é o tema provavelmente mais aliciante, se quiser, na gestão de uma unidade hoteleira. Como é que eu mantenho e valorizo a força de trabalho? Porque o nosso setor é um setor mão de obra intensiva, ou seja, ele para funcionar precisa de pessoas. E nós tivemos um aspecto aqui que foi muito importante, que foi a questão da pandemia, ou seja, uma alteração da organização do trabalho em função da pandemia, com as pessoas em casa, e, portanto, tivemos que olhar no regresso para uma forma de organização muito diferente. Nós perdemos cerca de 50 mil pessoas. 50 mil pessoas estas que, entretanto, já foram recuperadas, segundo os números da Segurança Social. É evidente que nós já não nos bastamos a nós próprios. Ou seja, nós hoje não são só portugueses que estão, neste momento, a reforçar as nossas equipas. Eu vou-lhe dar um exemplo, que é um exemplo até muito pessoal do grupo hoteleiro a que estou ligado. A nossa cozinha em Lisboa, eu tenho neste momento cerca de 8 nacionalidades. Mas qual é o nível de incorporação de estrangeiros no setor neste momento? É um nível muito significativo. Tem alguma percentagem? É um nível muito significativo em resultado do quê? Portugal é um excelente país de acolhimento. Mas esta condição de país de acolhimento tem que ter, por parte das entidades públicas, uma preocupação adicional, que é o tema da integração plena. Ou seja, eu posso criar as condições para que as pessoas venham para Portugal, e não há dúvida nenhuma que o acordo da CPLP ajudou, que os acordos bilaterais com um conjunto de países ajudaram e as pessoas estão cá. Mas há temas que se relacionam, nomeadamente, com a questão da habitação, que é um tema que deve ser olhado de forma muito séria. Para quê? Para que esta integração, que se faz do ponto de vista das suas condições de habitabilidade, que se faz através, digamos, da aprendizagem que resulta, por exemplo, da questão das línguas, nomeadamente perceber e aprender o português,
ou, por outro lado, melhorar as suas capacidades em termos de desempenho profissional que está associado. Este é claramente um tema que nos deve convocar a todos. Eu digo o Estado, mas digo as empresas estão muito empenhadas nisto. Porquê? Porque sabem que hoje, que para funcionarmos, temos que, no fundo, ser confrontados com múltiplas nacionalidades nesse desempenho, mas eu tenho que, obviamente, criar as condições para que, podendo entregar um bom serviço ao nosso cliente, que cada vez é mais informado e exigente, eu tenho que criar condições para que, do ponto de vista do meu cliente interno, aquele que trabalha dentro das minhas empresas, ele possa ter, obviamente, condições de desempenho muito, muito positivas. Mas portanto, os 50 mil postos de trabalho que foram perdidos já foram preenchidos. Já foram preenchidos. Mas mesmo assim ainda faltam profissionais no setor, tendo em conta que o número de hotéis tem aumentado. Tem esses números quando o setor, é exatamente dessa. O setor precisa. É exatamente dessa dinâmica. Ou seja, eu no fundo poderia ficar satisfeito por quanto tinha recuperado aquilo que perdi durante a pandemia. O que acontece é que, em função um pouco da dinâmica do setor, nós hoje precisamos de mais. E, segundo os consultores, estava previsto para 2023 cerca de abertura de 60 novos hotéis, dos quais 30 já foram confirmados neste primeiro semestre. Ainda hoje inaugura um Vila Galé nos Açores, ou inaugura no centro de Lisboa, junto à Igreja de São Domingos, um novo hotel do Grupo Mundial. Portanto, há uma dinâmica muito forte que, obviamente, tem que ser acompanhada, digamos, de pessoas que, de alguma maneira, reforcem estas equipas, e gostava muito de valorizar este aspecto. Eu tenho a consciência de que Portugal é um excelente país de acolhimento, que hoje já não nos bastamos a nós próprios portugueses para este desempenho, e, portanto, temos que ter e acompanhar um bocadinho a vinda destas pessoas para Portugal. Neste momento, pelo menos metade dos trabalhadores do setor são estrangeiros. Poderá-se dizer isso? Eu não sei concluir isso em termos globais. Sei que há regiões do país em que isso já acontece. Mas mais do que manifestar preocupação relativamente a isso, o que para mim é importante é, no fundo, termos a consciência disso e assegurar uma integração plena para quem, no fundo, opta por fazer vida profissional em Portugal. Mas isso não retira a qualidade ao serviço? Eu acho que se tivermos a consciência de que, digamos, num processo de acolhimento, nós temos que criar as condições para que as pessoas possam ter um excelente desempenho, da mesma forma que Portugal foi um país imigrante e muitos portugueses lá fora proporcionaram a que esses países crescessem e pudessem consolidar-se economicamente, tenho a esperança, tenho a consciência e a convicção de que isso pode acontecer em Portugal. Mas esse trabalho agora está, ou seja, esse trabalho de integração no local de trabalho dos estrangeiros que vêm, tanto ao nível da língua, como da habitação, como dos próprios métodos de trabalho, está a ser feito apenas pelos empresários ou está a ter o apoio do Governo? Está a ter o apoio do Governo, designadamente. O Instituto de Emprego e Formação Profissional tem sido um parceiro muito importante. O Turismo Portugal tem sido um parceiro muito importante. Agora tenho a consciência, Rosário, que o trabalho não está terminado. E este trabalho precisa de ser continuado. Porquê? Porque temos uma expectativa muito grande relativamente à performance do setor. Sabemos bem o espaço que ocupamos e queremos fazer bem. Assim sendo, há pouco falávamos da questão da qualificação e dos vencimentos. Atualmente estamos a falar de uma média de salários na hotelaria de que ordem? Nós, como disse, nós assinamos o Acordo de Competitividade e Rendimentos com uma valorização salarial em torno de mais de 5%. A atualização das tabelas na contratação coletiva, no fundo, também foi para um valor em torno disso mesmo. Agora estamos a esquecer de um outro aspecto, que tem a ver com a relação individual entre empresa e trabalhador. E em resultado de um momento de necessidade, nós estamos em determinadas regiões a pagar mais do que isso. E a hotelaria, e é importante recordar isto, a hotelaria esteve sempre na linha da frente da valorização salarial do setor e, portanto, é isso que estamos a sentir. É uma consequência também natural deste esforço que queremos e estamos a fazer. E estão a ter os correspondentes benefícios fiscais decorrentes desses aumentos que estão a fazer acima dos 5% ou não?
Nós estamos neste momento, como sabe, este é um processo relativamente recente e é um processo que conduzirá exatamente a esse lado da negociação. Não tem dúvidas sobre isso, que isso vai acontecer e que o processo está a correr bem, é isso? E o empenho que temos e sentimos é que na conjugação e na responsabilidade que incumbe quer ao Estado, quer às empresas, isso possa concretizar-se. Falava da abertura de novos hotéis. Não corremos o risco de ter hotéis a mais? Isso está controlado? Há noção de se realmente isso corresponde, se há aqui um equilíbrio entre a oferta e procura? É que nós temos sempre esta visão, muitas vezes é enviesada porque é concentrada apenas nos grandes centros. E se há coisa que me dá satisfação, que acompanho o setor há muitos, muitos anos, é no fundo perceber que no espaço de uma década e meia, de facto, hoje a realidade hoteleira é, digamos, uma realidade crescente, qualificada em todo o país. Mas aliás, muito nas cidades, mas continua a ser muito nas cidades nas também, cidades, com uma prevalência importante, mas também noutros sítios. E hoje é possível lucrativo, não é? É possível dizer com total confiança que hoje um pouco por todo o país, do interior ao litoral, do norte ao sul, às regiões autónomas da Madeira e dos Açores, temos hotelaria de qualidade. Temos empreendedores empenhados em cumprir este objetivo. Esta atividade pode ser um instrumento de coesão económica e social ao serviço do país. Mas continua a ser um bom negócio, então? Continua a ser um bom negócio, chama a atenção para o seguinte, sempre. É um negócio capital intensivo, é um negócio que exige, de facto, robustez do ponto de vista do aporte de capitais na sua construção. O próprio sistema financeiro, que é um parceiro fundamental, hoje, também em resultado da crise que passou, é hoje também mais exigente e, portanto, eu julgo que estamos todos neste momento a caminhar para, se quiser, uma maior sustentabilidade em termos dos próprios projetos. Mas qual é a capacidade do mercado de absorver mais hotéis? Até que ponto onde é que está o limite disto? Eu acho que... Ou estão a fechar hotéis também? Há hotéis que neste momento mudam de proprietário, há modelos hoje muito ligados também à separação entre a propriedade e a gestão. Tudo isto, no fundo, veio resultar de um dinamismo crescente. Não há uma saturação do mercado? Continua a haver margem no mercado para mais hotéis ou não? Eu acho, sobretudo, Rosário, que é importante que nós reforcemos este aspecto. Eu acho que o facto de termos novos hotéis e a possibilidade de trazer produção nacional a abastecer estes hotéis é algo que nos deve deixar satisfeitos. A questão do preço da construção, da falta de mão de obra da construção, pelos vistos também não foi um obstáculo, porque os investimentos continuam e vão continuar, é isso? Obviamente com esse sobrecusto, sim. A questão de déficit de pessoas na área da construção, o facto do custo metro quadrado estar, de facto, mais elevado, é evidente que isso impactou ao nível dos investimentos. Mas eu diria que, ainda assim, foi possível, no fundo, ter esta trajetória que há pouco referíamos da abertura de hotéis. Mas haverá necessidade do mercado consolidar, ou seja, de haver aqui alguns movimentos entre grupos ou não? Isso é inevitável. Julgo que isso acaba por ser um bocadinho resultado um pouco de todas estas dinâmicas, de períodos mais fulgurantes, de períodos menos conseguidos, um pouco das estruturas patrimoniais, porque as estruturas patrimoniais dependem muito de grupo para grupo, uns mais endividados, outros menos endividados. Mas é previsível que venha a acontecer ou nem por isso? Eu acho que neste momento nós estamos a viver um momento de recuperação. Um momento de recuperação que é um momento positivo, é um momento positivo para o setor, é um momento positivo para a economia portuguesa, mas como há pouco dizíamos, como é evidente, estes sinais exteriores, quer a incerteza em torno da guerra, quer a questão do aumento do custo do capital em função de um objetivo de estabilização da inflação, são fatores, obviamente, que não ajudam a atividade de lazer. O alojamento local, o principal concorrente direto dos hotéis, tem estado na agenda mediática por causa do pacote mais habitação. E uma das medidas deste pacote passa precisamente pela limitação do número de unidades de alojamento local. Como é que vê esta medida? Acha que é isto que resolve o problema da habitação?
Deixe-me dizer, José, fiz uma declaração de interesses. O alojamento local foi criado como figura em 2008. Na altura eu tinha funções governativas e, portanto, conheço bem a realidade do alojamento local e, na altura, o objetivo foi trazer para o circuito formal da economia cerca de 300 mil casas que clandestinamente existiam no Algarve. E foi importante que isso acontecesse. E, portanto, como pode imaginar, a nós, quando fala em concorrência, nada nos move contra o alojamento local. Eu sinalizaria a questão da qualificação dos centros urbanos em resultado do alojamento local. Eu sinalizaria também o facto de eu ter mais alternativas, e há pouco falávamos nas Jornadas Mundiais da Juventude, foram importantes que isso acontecesse exatamente para poder albergar estas pessoas. E, portanto, quando me faz a pergunta, sinalizar, digamos, a atenção do Governo na questão da habitação em torno do alojamento local, parece-me que é, no fundo, começar a casa pelo telhado. Ou seja, o problema da habitação é um tema nacional, é um tema europeu. Nós temos que ter respostas para, no fundo, os jovens que, querendo sair da casa dos pais, poderem, no fundo, ter habitação. Para aqueles que, optando por desenvolver atividade profissional em Portugal, possam ter habitação. E, portanto, esse tema tem que ser, obviamente, tratado. E a questão, e o meu apelo, no fundo, é que este processo, como sabe, tem tido vários avanços, é que, de alguma maneira, não resulte sobre o alojamento local qualquer tipo de diabolização. Porquê? Porque estamos, apesar de tudo, a falar de diferentes formas, mesmo dentro do alojamento local. Eu, quando falo dos hostels, quando falo das guest houses, quando falo dos apartamentos com serviço, entendo até que num quadro futuro da revisão da lei dos empreendimentos turísticos, eles possam migrar para os empreendimentos turísticos. Estamos a falar de realidades completamente diferentes e, portanto, eu diria que o alojamento local é, digamos, algo hoje muito presente na nossa economia, que tem um contributo que qualifica o setor do turismo e, portanto, não deve ser diabolizado. É uma concorrência saudável e há espaço para todos. É uma concorrência saudável e é uma concorrência, sobretudo, que de alguma maneira... É porque nós, muitas vezes, centramos a nossa avaliação nos pequenos centros dentro dos grandes centros urbanos. E hoje há alojamento local um pouco por todo o país. E há alternativas, inclusivamente, até de rendimento, de esperança, de sonho, um pouco por todo o país e que não deve ser escamoteado. Mas estas medidas do Mais Habitação, nomeadamente para o alojamento local, não acha que é demasiada intromissão do Governo numa atividade privada? Eu acho não é errado mudar as regras a meio do jogo, como o setor tem? Eu acho que este tema deve definitivamente ser muito acompanhado. Sei que, digamos, o diálogo entre o Governo e as autarquias hoje já é uma realidade. Percebi que no decurso do processo isto foi tendo evoluções. O que gostaria muito de reafirmar, se quiser numa acessão mais política, é que não se diaboliza o alojamento local. O alojamento local hoje é a alternativa um pouco por todo o país, representa o arrojo e o empenho de um conjunto vastíssimo de pessoas, de empreendedores, no sentido do seu projeto. Obviamente deve ser regulado. Deve ser regulado, tal como os empreendimentos turísticos são regulados e são acompanhados por parte do turismo de Portugal. E, portanto, o esforço que nós devemos fazer é o seguinte: nós estamos hoje com o holofote em termos da preferência dos clientes internacionais e nacionais. Procuremos, no fundo, ser melhores. Procuremos, no fundo, que a regulação permita que a qualidade de serviço que nós entregamos é uma qualidade de serviço satisfatória. Dando agora aqui um bocadinho de tema, a via aérea é o principal acesso de turistas, né, que chegam ao país. E, nesse sentido, qual é a importância da TAP para esta recuperação do turismo? A TAP é um instrumento de mobilidade fundamental a Portugal. E, portanto, todos os agentes do setor do turismo são muito sensíveis a isto. Por exemplo, o contributo da TAP no aeroporto de Lisboa e no aeroporto da Madeira é um contributo muito liderante. E, portanto, eu, em circunstância alguma, posso menorizar ou desvalorizar o seu papel. E continua a ser isso? O Algarve e o Porto reivindicam a presença de mais TAP.
E o apelo que faço, enquanto dirigente do setor do turismo e que acompanhou também no outro tempo este diálogo com as regiões, é que se possa retomar esse diálogo em prol, digamos, do fortalecimento da TAP e em prol do fortalecimento destas regiões. A TAP voltou aos resultados positivos. Teve resultados positivos em 2022, depois do plano de reestruturação. Primeiro semestre de 2023, pela primeira vez em anos, no primeiro semestre, apresenta resultados positivos. Entendemos que a TAP hoje está a valorizar-se, valoriza-se dia a dia. Tem hoje uma administração e aquilo que nós queremos, de alguma maneira, significar é que se dê estabilidade a toda a família TAP para que ela possa, no fundo, cumprir este objetivo em prol do país e em prol da atividade turística. Foi administrador não executivo da TAP até 2021, mas recentemente também foi um dos subscritores de uma carta aberta que defendia que a companhia não deveria manter-se nas mãos do Estado. No entanto, o processo de privatização vai mesmo avançar, como o Governo já tem feito questão de sublinhar. Na sua opinião, o que é que o Governo pode fazer para cautelar os interesses do Estado neste processo? Deixe-me só dizer-lhe o seguinte, desse grupo de subscritores, todos eles muito empenhados na valorização da TAP, tínhamos posições, apesar de tudo, diferentes. Ou seja, haviam pessoas que, no fundo, defendiam essa manutenção exclusiva, haviam pessoas, no meu caso, que defendiam a possibilidade da abertura do capital, porquanto, em função do conhecimento que temos do negócio de transporte aéreo, é um negócio muito sensível, e onde eu não quero a TAP low cost, mas quero a TAP também com a possibilidade de ser integrada num grande grupo que lhe permita ganhar escala e ser competitiva, eu diria o seguinte, eu acho que o caderno de encargos da privatização tem que, basicamente, contemplar 3 realidades fundamentais. A primeira delas, a manutenção do hub em Lisboa, em Portugal, portanto. Por outro lado, um olhar muito empenhado na questão da relação com as regiões autónomas, ou seja, os portugueses da Madeira e os portugueses dos Açores não são menos portugueses que os portugueses do continente. E, finalmente, um olhar sobre a nossa diáspora, a nossa relação. E só quem está lá fora, quem lá vai, quem contacta com os portugueses um pouco espalhados pelo mundo, percebe bem, quando falamos da TAP, uma casa de Portugal. E, portanto, olhando para estas 3 realidades, salvaguardando estes três aspectos, eu penso que, de alguma maneira, podemos encetar um processo negocial na certeza de que algo que é muito importante. A TAP, hoje, valoriza-se dia a dia. Essa valorização, do seu ponto de vista, quem é que ajudou mais? Foi a TAP que ajudou mais o turismo ou o turismo que ajudou mais a TAP para os resultados obtidos? É uma relação permanente de grande cumplicidade. Os objetivos não são necessariamente os mesmos, mas, de alguma maneira, eles interligam-se uns e outros e é, obviamente, muito gratificante perceber que uma companhia que, no fundo, tem o peso que tem na economia portuguesa, quer em termos de exportações, quer no contributo para a riqueza, quer nos fornecedores portugueses que a alimentam, quer o seu contributo para o setor do turismo, no fundo, caminhando os dois num determinado sentido, podem proporcionar a Portugal vantagens. E isso pode estar em causa com um investidor privado ou não? O que lhe estou a dizer, eu acompanhei bem este processo. Acompanhei o processo da gestão privada, acompanhei o processo do capital privado, sei bem que o capital privado sai da companhia na altura do Covid, ou seja, os acionistas, o acionista principal, o acionista Estado, perguntou ao acionista privado se queria, no fundo, manter-se no capital e ele recusou essa participação em função do momento do que nós vivíamos. A reconfiguração do capital teve que se fazer nessa altura. Agora, aquilo que nós queremos, no fundo, valorizar é isto. Se nós mantivermos o hub em Lisboa, no fundo, esta centralidade, ser uma centralidade portuguesa, um olhar sobre a insularidade e um olhar sobre a nossa diáspora, nada invalida que se possa fazer, no fundo, uma abertura do capital. Basta que o Governo mantenha essa condição, mas, tal como dizia, atualmente é uma empresa mais valorizada, portanto, isso também significa que é o melhor momento para vender. Se chegarmos à conclusão que amanhã a companhia se valoriza relativamente a hoje, eu se calhar vou vendê-la amanhã e depois da manhã. Portanto, o que eu diria é o seguinte, eu acho que este tema tem que ser muito bem
muito bem avaliado. Mas Como acha podem que imaginar, hoje há um grau de escrutínio muitíssimo grande. As informações, de alguma maneira, muitas delas são hoje públicas. Os interessados, enfim, e existem, parece que existem, sinalizaram já esse interesse, de alguma maneira também estão muito ao corrente daquilo que vai acontecendo na TAP, e isso é bom para Portugal. Mas acha que o Estado deve manter pelo menos metade do capital? Eu acho que, sobretudo, há um controle estratégico relativamente a estas dimensões que referi, que é fundamental assegurar em torno do país, em torno do interesse nacional. Eu tenho bem a noção hoje que, em resultado destas informações, também a percepção pública relativamente ao contributo da TAP é maior. E isso é bom. E isso é bom. Isso, quer dizer, não há aqui vencedores nem vencidos, isso importa pouco, mas importa, sobretudo hoje, ter a noção do seguinte: nós somos agentes económicos, somos empreendedores, conhecemos bem o contributo da TAP para a valorização do setor do turismo. Ele é um instrumento de mobilidade ao serviço do país que não pode ser desperdiçado. O que é que faz mais sentido? Essa privatização ocorrer para um grupo já com, enfim, que está no mercado sólido e robusto, como se tem vindo a falar, Air France, Lufthansa, por aí fora, ou um grupo de capitais privados com mais sensibilidade para a questão da TAP? Eu acho que, sobretudo, o que é importante é, no fundo, darmos estabilidade à atual administração da TAP, garantirmos que esta família... Atenção, o plano de reestruturação que acompanhei foi um plano muito duro. É que não falamos só na questão da redução salarial. Houve 3.000 pessoas, 3.000 famílias que saíram da companhia em função do plano de reestruturação. E quem fala com um funcionário da TAP, eu tenho o gosto, sempre que posso poder, no fundo, manter estes contactos, sei bem a esperança, o momento que estão a viver. E, portanto, isto tem que ser feito com a maior cautela possível, um pouco a bem de todos, a bem da TAP. Mas o que é melhor para a companhia? É integrar-se num grupo internacional e, enfim, que mantenha essas condições que acabou de referir, ou, antes, pelo contrário, essa percentagem a privatizar ser detida por um grupo de capitais portugueses? Eu diria o seguinte: eu acho que, como é evidente, já que estamos a falar de capital, o capital é importante porque robustece o balanço da companhia, mas é importante também incorporar know-how, incorporar experiência, incorporar mais-valias. E, como é evidente, o desenho destes grupos, de alguma maneira, olham para a TAP com posicionamentos diferentes. Dou só aqui o exemplo da Lufthansa. Para a Lufthansa, imagino, porque este era já um tema do passado, a presença maciça da TAP no Brasil e o potencial que toda a América do Sul tem é algo verdadeiramente importante para, digamos, o futuro deste conjunto. E, portanto, isto é relevante. E o que é que beneficia mais o turismo? É isso? É entrega a um grupo que tem essa percepção ou outra opção? O que robustece o turismo é uma TAP sólida. Porque pode haver um grupo que tenha outras alternativas, outras rotas e que não queira manter as atuais ou que queira ir para sítios onde o turismo não convém, por exemplo, não é? Daí que o caderno de encargos, sinceramente, nesta fase seja absolutamente relevante. E aquilo que nós vamos lá colocar do ponto de vista de prioridades, obviamente tem que ter em conta também o normal funcionamento da nossa economia. Porque só falou da diáspora e das regiões E a circunstância de eu manter o hub em Lisboa significa que há uma centralidade que converge para a nossa capital. E, obviamente, o turismo beneficia com isso. Sim, mas temos agora rotas para o Brasil, para as ligações aos Estados Unidos, enfim... Convergem no regresso para Lisboa. Mas isso pode deixar de acontecer ou não? É isso que lhe estou a dizer, que do ponto de vista do caderno de encargos ele deve ser muito claro. Porquê? Porque ele permite... O que é a lógica plataforma ou a lógica hub? É a capacidade que eu tenho de fazer comunicar um tráfego de médio curso, que vem predominantemente da Europa, para países como os Estados Unidos, o Canadá, o Brasil, a África, enfim. Não é só o web, é depois as opções que se tomam em função do web, não é? Isso, claro. Isso. Mas para alguém que trabalhou, que foi administrador da TAP e saiu numa altura complicada, porque a empresa estava em processo de cortes, como é que viu toda esta polémica que depois foi criada à volta de uma indenização que levou a outras polémicas na CPI? Eu vou ser curto nisso, como é evidente. Qualquer coisa que desvalorize valor à TAP
e que ela seja pública por maus motivos não é, obviamente, algo que me deixe satisfeito. Estamos praticamente a chegar ao final desta entrevista, mas lado a lado com a TAP está ainda a questão do aeroporto. Estamos muito atrasados no aeroporto. Olha todos os dias ainda para o cronómetro da segunda circular? Bem recordado, essa é de facto uma boa iniciativa da CTP exatamente para esta consciência nacional. Eu tenho participado pela HP nos diversas reuniões que, digamos, a equipa responsável pela definição dos critérios para a localização do aeroporto tem feito. E mais do que discutir tecnicamente as opções que estão em cima da mesa, para mim o que é fundamental é, uma vez que uma qualquer decisão, e sobretudo uma decisão desta natureza que tome cerca de 10 anos a ser implementada, exige que tenhamos um plano B. Um plano B que, no fundo, nos permita responder a isto. Então eu vou continuar a ter este serviço no aeroporto de Lisboa, eu vou continuar a dispensar companhias, porquanto nos horários mais importantes eu não tenho slots para responder. Estas matérias, e isso tenho vincado de alguma maneira, é que não é só a questão da localização que está em causa, é sobretudo termos um plano B até a concretização do novo aeroporto. Portugal não se pode dar ao luxo de poder estar a dispensar clientes, a dispensar companhias, a dispensar a sua relação com o mundo. O plano B é o reforço da Portela, portanto. É o reforço da Portela, é o reforço de uma qualquer outra infraestrutura que permita, de alguma maneira, mitigar estes efeitos e poder ter capacidade de resposta, porque, acreditem, hoje o interesse por Portugal é uma realidade e isso, obviamente, deixa-nos muito satisfeitos. Ou seja, recorrer a outros aeroportos aqui próximos, que é também uma hipótese colocada pela Comissão de Acompanhamento, é isso? Temos que olhar para isto. Temos que olhar. Ou seja, a discussão não pode ser só em relação à localização do novo aeroporto. Estamos a falar de um prazo de cerca de 10 anos até à sua concretização e, portanto, até lá temos que ter um plano B. O que é que espera do próximo Orçamento de Estado para 24 ou que, em concreto, que possa ter influência nos hotéis e na vossa dinâmica de negócio? Nós, obviamente, não somos indiferentes um pouco àquilo que é a realidade. E a realidade hoje orçamental é uma realidade favorável. Já agora, com o contributo do setor do turismo. E, portanto, acho que a nossa perspectiva é, eu diria, em termos macro, e uma vez que tivemos e temos apresentado em alguns meses excedente orçamental a possibilidade de devolver a famílias e empresas alguns dos impostos, designadamente com redução de IRS e redução do IRC, e no caso concreto do setor do turismo. E uma vez que tratámos abundantemente nesta entrevista do tema da habitação, é a altura de tratar a habitação como tratamos hoje a alimentação. Todos nós temos no nosso recibo de ordenado o subsídio de alimentação, com isenção, e é importante que, no fundo, sendo um tributo a pagar pelas empresas, para valorizar um bocadinho os seus trabalhadores, possa ter também um tratamento fiscal favorável. Quer concretizar melhor, para percebermos melhor a ideia? No fundo, este apoio, um apoio para a habitação, a dar aos nossos colaboradores, possa ter um tratamento fiscal idêntico àquele que, no fundo, existe com a alimentação. E isso também seria, de alguma forma, ajudaria, de certa forma, também o negócio? Ou seja, vocês também teriam algum benefício fiscal ou não? Nós estamos, no fundo, o facto de eu não ter tributação sobre um apoio que vou dar aos meus colaboradores no sentido de os dignificar, nomeadamente na procura de habitação, é indiscutivelmente um estímulo que consideramos importante nesta fase que vivemos. E a sua expectativa para o próximo ano, em termos gerais e em função daquilo que será o orçamento, qual é? É, sobretudo, no fundo, compreendendo esta trajetória da economia portuguesa, uma trajetória de recuperação, mas tendo bem a consciência, tal como fomos referindo nesta conversa, que o turismo assume aqui um papel importante, a hotelaria assume um papel importante e queremos estar, no fundo, queremos contribuir para este esforço, porque no fim do dia, tendo, no fundo, uma economia melhor, vamos ter, obviamente, também receita fiscal melhor, vamos poder melhorar a nossa notação de rating, vamos poder, no fundo, endividar-nos e poder, no fundo, recorrer ao crédito de uma forma diferente, e é o contributo que damos.
A sua família é madeirense e é também lá que tem negócios e dia 24 há eleições na Madeira. Quando é que poderá haver um governo do PS na Madeira? Quando é que poderá haver um governo do PS? Esta é uma boa pergunta que se tem que devolver aos madeirenses. Não foi possível em quase 50 anos de autonomia. Eu mantenho esta quimera, se quiserem, este sonho de poder um dia haver essa confiança. Acho que era importante para a Madeira. Como habitualmente chegamos ao final e costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Porto Bay, Hotels e Resorts. É sobretudo um grupo de origem madeirense que tem no Bay, digamos, a Baía do Funchal e tem no Porto aquilo que são as realidades bem conseguidas, digamos, italianas, designadamente de Porto Fino. Madeira? Madeira é a nossa região, de onde viemos, e sobretudo com esta noção de 200 anos de história no setor do turismo, uma qualidade de serviços muito boa, que nos deixa, obviamente, muito orgulhosos e com esta capacidade de exportar essa qualidade para o todo nacional. Ilhéu? É uma vocação diferente, é uma noção de que temos todo um mar para galgar e costumo dizer muitas vezes que a Ponta de São Lourenço, que é simbolicamente onde termina a Madeira, é o início do mundo. Citibank? É uma instituição muito respeitável, onde fiz alguma formação. BES? Também. Lembro-me bem do tempo em que vivi na Madeira e, se quiser, o facto de eu conhecer o tecido económico e social da Madeira, julgo que bem, resulta muito desse tempo. José Sócrates? Foi o primeiro-ministro de Portugal, de um governo que integrei e que, de alguma maneira, como representante do turismo, procurei valorizar. Alberto João Jardim? É uma figura incontornável da autonomia, estivemos em lados opostos, julgo que nos respeitamos, a visão dele não é a minha e vice-versa, mas é uma figura que a autonomia tem que respeitar. Rita Marques? Foi antecessora foi sucessora no governo, fez um trabalho comprometido com o país e, obviamente, isso deixa-me satisfeito. Alterações climáticas? É um tema que temos que viver abundantemente, ou seja, ainda recentemente um fenómeno meteorológico excessivo como o sismo em Marrakech, de alguma maneira vai alterar o quadro normal de funcionamento e, portanto, para isso temos que nos preparar. Sopa? É uma coisa que como todos os dias, abundantemente, só não ao pequeno almoço. Abraço? É das coisas mais importantes que gosto de fazer, sobretudo quando sinto uma energia positiva, como aquela que estou a sentir nesta entrevista. Mãe? É incontornável, é de alguma maneira quem nos colocou no mundo e com quem mantenho uma relação muito forte. Filhos? São a prova da nossa existência, uma certa continuidade. Criámos as condições para que eles voassem. Sabem que podem contar sempre, mas o caminho é deles. Sonho? É algo que manda a vida e para o qual nós temos que estar sempre disponíveis para aceitar. Portugal? É a nossa realidade, é aquilo que, no fundo, me mobiliza todos os dias. Bernardo Trindade, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa da Capital com o Presidente da Associação de Hotelaria de Portugal em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.